Quem nunca viu Fabiano Heller? O Fábio Costa viu, pegou uma tesoura e foi pra briga. Muito se fala do primeiro jogo de Neymar com o Santos, contra o Oeste em 2009. Também todo mundo sabe e fala bastante sobre o primeiro gol do Neymar, foi uma semana depois, contra o Mogi Mirim. Mas pouca gente sabe qual foi o primeiro jogo em que o Neymar foi relacionado. Esse jogo foi algumas rodadas antes, contra o Marília, no mesmo Campeonato Paulista de 2009. Visto como a principal joia do Santos, Neymar subiu ao profissional no final de janeiro, depois de participar da campanha do time de juniores na Copa São Paulo. Márcio Fernandes segue o discurso de que é necessário queimar etapas, sem, no entanto, pressionar o meia atacante. A ideia é fazer com que o Neymar vá sentindo o clima no time profissional, incentivando a todo momento, conta o técnico. O curioso é que o então técnico do Santos, Márcio Fernandes, seria demitido logo após essa partida contra o Marília, que foi fora de casa. Por isso, ele não seria lembrado como o primeiro técnico a escalar o Neymar, e este cargo ficaria com Wagner Mancini, que colocou o Neymar em campo contra o Oeste. Mas, para o Neymar, se tornou inesquecível, tanto que ele elegeu esse jogo contra o Marília, que foi uma derrota, inclusive, por 1-0, como um dos 10 mais marcantes de sua carreira, numa entrevista que ele deu ao Globo Esporte em 2012, quando ele completou 200 jogos pelo Santos. É que foi ali, num vestiário em Marília, que o Neymar teve o primeiro gosto de como é fazer parte de um time profissional, de um time adulto. Nessa mesma matéria das aspas de Márcio Fernandes, é contado que o Kleber Pereira xingava Neymar com palavrões nos treinos para assustá-lo. Mas isso é fácil. Difícil é ver o seu goleiro ir para cima do seu zagueiro com uma tesoura. Que foi o que aconteceu no intervalo daquele Marília 1, Santos 0. O time do interior abriu o placar com Cláudio aos 9 minutos. E se você tá pensando como foi o gol, tá na tela e sim, foi de bola aérea. Afinal de contas, é o Santos Futebol Clube. O Marília segurou aquele placar até o apito final da primeira etapa. O Marília segurou o resultado até o apito final da primeira etapa. E o Santos já vinha de um 4-1 sofrido contra o Palmeiras dias antes, inclusive eu estava nesse jogo. Então, todo mundo foi pro vestiário meio nervoso, até que uma discussão começou. O Estadão foi o primeiro jornal a reportar o caso, dizendo que Fábio Costa e Fabiano Heller teriam trocado socos e pontapés no vestiário ao fim do jogo. Depois que a briga começou por Fábio Costa ter culpado o zagueiro pelo gol do Marília e que seguranças e colegas de time separaram a dupla. Só mais tarde, o Jornal da Tarde apurou que a briga havia sido no intervalo e que os dois já se detestavam. Apuração deles. Inclusive, com outra apuração, de que existiam 3 panelas no elenco do Santos, maravilha, com membros de cada uma não falando com os membros das outras. O Márcio Fernandes, inclusive, disse que foi por isso que saiu do time. Não fomos bem naquela noite em Marília, e aconteceu um incidente muito ruim no intervalo da partida. Eu achei que as coisas estavam indo para um lado que não gosto. Algumas pessoas podem achar normal, mas não foi legal. Foi ali que decidi que o melhor era não continuar no Santos. Segundo o Márcio Fernandes, no intervalo, ele já sabia que não ficaria. Brigas acontecem, aqui ninguém é ingênuo de achar que no elenco cheio de homem adulto isso não acontece, que a porradaria às vezes rola mesmo, a gente precisa falar a verdade, apesar de alguns exageros. Só que por uns dias ninguém sabia que o Fábio Costa não tinha só tentado sair no soco com o Fabiano Heller, mas que na verdade ele tinha pegado uma tesoura e ido pra cima do companheiro. O boato começou falando em 2 tesouras, aliás, o que foram perguntar ao Fabão, zagueiro do time, que sequer tinha ido para aquele jogo em Marília. Aí perguntaram, você já viu algo assim? Quando eu jogava no Córdoba da Espanha, um jogador até puxou faca para o outro no vestiário. É assim mesmo. Quando o cara vê que não dá para ir no braço, ele procura qualquer coisa que estiver mais próxima. Ou seja, o Fabão diz que é super normal isso acontecer, então tá bom. Eu ainda interpreto como ele tendo dito que o Fábio Costa não ia se garantir no soco, e aí por isso pegou a tesoura, o que eu particularmente duvido, Fábio Costa, porque a gente sabe que você era bom de briga. Super respeito, não fique chateado. Os boatos aumentaram quando o Santos multou em 40% dos salários ambos e o suspendeu por 2 jogos. Heller, inclusive, deu entrevista falando que não estava em paz com o goleiro, não. O Serginho Chulapa, que virou o técnico interino, chamou a gente no quarto dele, no hotel do CTR Pelé, e tentou fazer ali uma reconciliação. Mas o Fábio Costa disse que não tinha nada para conversar comigo, nem conseguir falar nada para ele. Em algum momento, porém, eles voltaram a jogar junto. Pro nosso azar, aliás, porque o Heller no Santos foi bem mal e o Fábio Costa já não era
mais o mesmo. Mas a história é sobre uma tesoura. Ela existiu ou não existiu? Existiu. E a confirmação foi daquele tipo que anda bem comum hoje em dia. Na época ninguém falou, mas aos poucos eles foram se soltando. Por exemplo, no jogo do retorno dos dois, 10 dias depois da briga, o Heller chegou a negar a tesoura. A briga foi comigo e eu não vi nada de tesoura. Isso deve ter sido inventado para vender mais. Mas agora está em paz. Nossas conversas, que eram poucas, vão continuar. Isso é passado. Inventado para vender mais. Tá bom, claro. Então, agora a gente dá a palavra ao Fábio Costa. Foi um bate-boca de jogo. Na verdade, o bate-boca não era nem com o Fabiano. Ele, inclusive, é meu amigo. Foi uma discussão justamente com o Neymar e com o Ganso. Discussão por cobranças de jogo, que corressem, se aplicassem, se dedicassem melhor para o grupo. E nessa discussão acalorada no intervalo, o Fabiano tomou a frente. A gente acabou discutindo e a primeira coisa que vi na frente foi uma tesoura. Peguei, mas não teve nada de agressão não, disse o Fábio Costa ao Arena SBT anos depois. E por que eu disse que a confirmação veio de um jeito comum hoje em dia? Porque foi com um jogador contando sua versão em algum podcast, algum programa de entrevista, e que se a gente for pesquisar se ele está falando a verdade, a gente vê que a história está um pouco mal contada. Neymar e Ganso sequer jogaram naquele dia. Por que ele estaria cobrando Neymar e o Ganso de correr mais? E outra, o próprio Fábio Costa já contou essa história de maneira diferente. Alguns anos depois, ao UOL, ele falou que estava ajustando uma proteção e por isso a tesoura já estava na mão dele. Eu estava cortando a minha proteção de atadura e aí ficou esse negócio de que o Fábio Costa pegou tesoura para bater no Fabiano. Não aconteceu. Tanto é que um mês depois viajamos eu, minha esposa, a esposa dele, o Roberto Brum. Eu falo com o Fabiano. Ele é meu amigo. Fantástico. De um lado, o Fabiano Heller dizendo que mal falava com o Fábio Costa e o Fábio Costa dizendo que viajava com ele. Incrível. O ponto é, a tesoura existiu sim e marcou o Neymar até demais. Na volta dele ao Santos, agora em 2025, ele relembrou mais uma vez tal jogo. Tenho muitos jogos especiais com o Santos. É difícil responder essa porque são muitos jogos. Tem os títulos que são importantes, tem os gols. Vou ficar com os dois primeiros. O primeiro que eu fui e não joguei. Estava do nada em casa e me ligaram. Falaram, amanhã você tem que se apresentar a tal horário, porque você vai viajar para o jogo. Fiquei muito contente, muito feliz. Foi meu primeiro jogo, minha primeira experiência como profissional, em que aconteceu de tudo logo de cara. Briga no vestiário, o treinador caiu, perdemos o jogo. Tudo uma merda. Passei logo por tudo no início do primeiro jogo. E o mais especial, acho que é quando eu entro em campo, que é o início para tudo isso, sabe? O Heller foi ameaçado, mas não foi agredido pela tesoura. Derrubou um técnico ruim, sobreviveu e ainda ganhou um funk cantado pelo Neymar. Afinal, quem nunca viu Fabiano Heller?